Voltamos aos nossos estudos e agora nós vamos estudar o Instituto da Desapropriação Judicial Privada. Então acompanhe aí na apostila de vocês a leitura. Desapropriação Judicial Privada, artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. A boa-fé aplicável não é a boa-fé subjetiva, mas objetiva, que está relacionada à ideia de melhor posse, ou seja, aquela que atende à função social. A desapropriação judicial privada é matéria de defesa e deverá ser alegada pelos réus nas ações possessórias ou na reivindicatória. Caso os réus não possuam condições de pagar a indenização, o Estado a quitará, se a desapropriação for de interesse para a reforma agrária ou urbana. Após o pagamento da indenização, a sentença que declara a propriedade em favor dos réus deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Instituto da Desapropriação Judicial Privada, ele foi criado, foi inserido no Código Civil de 2002. Até então não havia a previsão legal desse instituto. Por que ele é tratado logo após a gente estudar a uso capião? Porque aqui é a forma de pessoas adquirirem a propriedade pela posse, mas não pela uso capião, e sim pelo Instituto da Desapropriação Judicial Privada. O que é isto? Um considerável número de pessoas vai invadir, vai tomar posse de uma extensa área. Então, esse dispositivo do Código Civil, ele possui uma série de situações subjetivas, ou seja, o juiz, do caso concreto, vai ter que analisar considerável número de pessoas. O que é isso? 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas? Não temos essa previsão. O que é extensa área de imóvel? 2.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, então nós não temos estas definições. Então nós temos que sabê-las, mas no caso concreto é o juiz que vai decidir. Então as pessoas vão tomar posse desta área. Então nós temos várias pessoas que ingressaram numa área que não pertencia a elas, pertencia a terceiros. E lá elas passam a morar, lá elas passam a ter seus comércios, vira um bairro. E aí então o verdadeiro dono aparece e ingressa com uma ação para reaver a sua propriedade, para retomar a sua posse. Com isso, aquelas pessoas que já invadiram, que estão na posse do bem, se já passaram mais de 5 anos, elas podem pedir a desapropriação judicial privada. Então, o que é isso? As pessoas têm posse mais de 5 anos, de extensa área e que deram destinação econômica àquela área, atenderam a função social da propriedade. O que é isso? Moradia, comércio, estão todos instalados esses estabelecimentos naquela localidade. Só que a ressalva que o artigo fala é que a posse tem que ser de boa fé. E aqui vocês não podem confundir o conceito de boa fé que a gente estudou até agora, porque nós vimos que o conceito de posse de boa fé é aquela em que o possuidor ignora o vício que impede a aquisição da propriedade da coisa. Não é esta boa-fé aplicável na desapropriação judicial privada. A boa-fé aqui é a destinação da área que vai atender a função social. Então significa o seguinte, nós temos uma área parada, uma área abandonada, que pertence a uma pessoa, pertence a um particular, e as pessoas vão invadir, vão tomar posse para morar, para estabelecer seus comércios. Então ela está dando função social àquela propriedade que estava parada. Então a boa-fé aqui é isto, é atender a função social da propriedade. Então o juiz vai verificar se estão presentes esses requisitos na ação ajuizada pelo dono. Então a desapropriação judicial privada ela é matéria de defesa, ou seja, os possuidores vão alegá-la na ação ajuizada pelo dono para retomar a sua propriedade, que pode ser uma ação possessória ou até mesmo a reivindicatória. E o juiz então vai verificar, preenchidos todos os requisitos da desapropriação judicial privada, ele vai julgar improcedente o pedido da reivindicatória ou da reintegração de posse. E ele vai fazer o quê? Ele vai outorgar a propriedade aos possuidores, só que os possuidores terão que indenizar o verdadeiro dono. Ou seja, os possuidores ficam com a propriedade, não sairão de suas casas, de seus comércios,
mas terão que pagar o verdadeiro dono, o valor do imóvel. A grande questão é que se as pessoas não tiverem condições de pagar aquele imóvel, e aí que é o problema, como que se faz? Então, aí surge-se uma alternativa de que é o Estado, tá? O Estado, quando a gente refere-se aqui ao município, Estado ou União, de pagar a indenização se aquela área for de interesse para a reforma agrária ou para a moradia urbana. Então, às vezes, o próprio poder público vai arcar com essa indenização. O juiz, então, garantirá o direito de propriedade às pessoas possuidores mediante o pagamento de indenização. Paga a indenização, o juiz então expedirá o título de propriedade, o mandado para averbação da sentença e aí para registro da sentença. Então aí aquela sentença que será registrada no cartório de registro de imóveis regularizará a propriedade em favor dos possuidores. A doutrina e a jurisprudência têm passado a admitir a desapropriação judicial privada como ação judicial. Então a regra é que ela vai ser alegada em matéria de defesa, em contestação. Mas a doutrina e a jurisprudência já têm admitido que possuidores possam ingressar com ação de desapropriação judicial privada. Por que esta ação recebe, por que este instituto recebe este nome? Porque a desapropriação, vocês já sabem que ela é feita pelo poder público, a normal. Acontece que agora ela é feita, é uma desapropriação, a pessoa perde a propriedade por meio do poder judiciário e é uma área particular, por isso que recebe o nome de desapropriação judicial privada.